participar, você vem. Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Vem. Vem cá. Boa noite. Hoje nós vamos fazer a reprise das 7 eras da igreja, tá, gente? Esperar chegar um pouco mais de gente. Hoje de manhã, eu fui lá resolver o negócio da minha moto lá, do suporte da minha moto. Vocês acreditam que o cara furou comigo? O cara bebe um gole. O cara não marcou comigo 7h30 da manhã, gente. O cara não resolveu. O irmão dele também mexe no mesmo ramo. Graças a Deus o irmão dele mexeu. Eu tinha um dentista à tarde também, 4 horas da tarde, fazer uma limpeza no meu dente. Eu faço no posto de saúde. A mulher marcou comigo, vocês acreditam? Eu esperei mais de 2 meses para fazer essa limpeza. Seria hoje, 4 horas da tarde. Vocês acreditam que a mulher entrou de férias? Agora está remarcando novamente para dia 3 outubro, novembro. Dia 3 de novembro. 8 horas da manhã. É assim. Mas Deus sabe todas as coisas. Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Agora até eu vou assistir a minha própria live, ver como que eu melhorei no final da live. Vai para vocês verem. E de outra coisa também, gente. Custei achar essa primeira 7 eras. Eu sabia que eu tinha feito primeiro uma mensagem para depois ver essas 7 eras da igreja. Boa noite, Abel. Deus abençoe você também. É a reprise das 7 eras da igreja, a primeira, tá? Eu mesmo praticamente vou colocar para vocês aqui. E vocês acreditam que eu não tinha publicado ela no YouTube? A vantagem, olha as coisas que eu acho legal de uma rede social e a outra eu já não acho. O que eu acho legal do TikTok é que se eu conseguir fazer uma live aqui de 40 minutos, eu acho que eu consigo fazer uns cortes até bom nele. Já no Instagram, o que eu acho legal no Instagram também é que as minhas lives ficam todas gravadas. Apesar que no TikTok também fica, né? Você tem que abaixar lá. Eu acho que o TikTok também fica. Mas o TikTok, se tiver mais de 1 hora que você fazer a live, ele não te entrega ela 1 hora, não. Se você baixar ele toda, aí você consegue jogar em outra rede. Já o Instagram, não. O Instagram, ele mesmo se tiver 1 hora, ele te joga tudo lá. Então, cada um tem sua qualidade, seu defeito. Então aí, resumidamente, tava lá no Instagram. Aí eu tive que peneirar, procurar e achei. Para mim colocar hoje para vocês aqui a primeira era. Então, deixa eu achar ela aqui, que ela tá até aqui em cima. Então eu vou deixar tudo já. A primeira era aqui, ó. Então é essa aqui, ó. Então eu vou pegar só a leitura da palavra dessa aqui, tá? E já vou para 7 eras. Essa daqui eu tinha feito uma mensagem. Vou até aumentar. Boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Aqui quem tá aqui comigo. Deixa eu tentar ver se aqui vai dar. Tá branca, como sempre. E é bom que eu vou vendo como é que eu evoluí. Como que eu evoluí, gente. Está aí, ó. Aqui eu estou reprisando, tá lá no YouTube, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar e mostrar aqui no TikTok. Para vocês verem. Eu não sei como se dá para o Instagram ver certinho aí, como é que o Instagram tá vendo. Mais difícil. Tá vendo? Eu vou adiantando, tem hora que eu vou ter que adiantar muito. Ó. Então o que eu quero falar com vocês? Eu vou fazer 40 minutos aqui e depois eu vou para mais 40 minutos na segunda era, tá? A oração é bom eu colocar. Deixa eu ver.
Deixa eu ver na hora que ele está na oração. Vamos começar a ler então. Eu não orei não. Depois que eu terminar essa leitura, eu vou mostrar aqui, né? Eu estou lendo. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Aqui, ó. Aqui no Instagram, aqui no TikTok. Vou só pegar só a leitura. Então eu estou na página 33. A oração aí, tá, gente? Na página 32 para 33, né? Essa é a mensagem que eu estou. E depois que eu ler essa mensagem, se eu terminar ela aqui, eu vou passar para a Eras. A Eras é grandona, olha que vocês verem. As 7 eras da igreja. Tá vendo? Aqui, ó. Eu vou ler ela. Ela é enorme. Para a gente poder entender um pouco Apocalipse. Né? Porque depois que eu saí de Gênesis lá, todo domingo eu estou fazendo a leitura da Bíblia lá em Gênesis. Depois nós vamos entrar em Apocalipse. Pra gente ter noção. Então eu vou começar então, tá, gente? Então vamos lá. Por cima de... Olha, eu não orei não, gente. Então deixa eu redar lá. Eu não orei não. Mais observatório. É bom que eu vou... Está o... Vamos já achar 7 eras aqui, peraí. Viajado com o sol do... Você sabe o que significa aquilo? Como eu fiz aquilo ainda, eu tenho. Deixa eu ver aqui. Pedi ele fechar nossos olhos enquanto cantamos. Tudo entregarei, tudo entregarei. Agora, eu tô com a outra mensagem aqui, ó. Essa aqui tem que ter fôlego. Essa aqui é bitela, ó. Essa daqui chama as 7 eras da igreja. Essa aqui eu vou começar a ler ela porque eu estou lendo a palavra de Deus em Gênesis. Eu comecei a ler todos os domingos. Eu devo ter mais ou menos 2 domingos que eu estou lendo essa palavra, estou lendo Gênesis. Depois que eu terminar Gênesis, nós vamos ir para Apocalipse. Então, o Gênesis é para a gente saber os planos de Deus, como que a gente viemos existir nessa terra, o que passava na cabeça de Deus, o que Deus fez para salvar a Eva e Adão, a geração de Noé. Então nós estamos lá, nós já estamos lá em Gênesis, lá, falando já de Abraão, pedindo Ló para sair, separar de Ló, né? Nós estamos lá. Mas nós vamos terminar depois o Gênesis. E aí depois eu tenho vontade de nós entrar em Apocalipse. Só que o que acontece? Apocalipse é muito difícil. Algumas coisas de Gênesis eu sei. A maioria eu não sei, mas algumas coisas eu sei. Mas Apocalipse é complicado. Então nós vamos orar, pedir a Deus para estar nos ajudando. Eu já li essas 7 eras aqui. Eu já li ela toda. Olha o tamanho do livro para vocês verem. Eu já li ela toda. Só que eu não compreendi nada. Eu vou falar a verdade com você. Eu não compreendi nada. Mas nós vamos ler novamente. E o Senhor que sabe das coisas vai nos ajudar. Mas essa eras aqui, gente, é para a gente descobrir algumas coisas que vai acontecer lá no Apocalipse. Então nós vamos estar lendo essas eras para começar a nos ajudar. Para quando nós formos ler lá em Apocalipse, algumas coisas que estão aqui nós vamos encaixar lá. Então nós vamos passar a estudar agora as 7 eras da igreja. Para a gente começar a ter alguma coisa para nos ajudar quando a gente chegar lá no Apocalipse, para a gente tentar conectar com o Apocalipse. E aí vai depender de Deus também, mas vai ser bom para a gente ler, que eu tenho certeza que muita gente vai aprender muita coisa, como eu também vou aprender, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já li uma vez, mas preciso ler mais uma vez. Então eu vou mostrar para vocês aqui.
Esse aqui, gente, ó, é o profeta da era de hoje, ó. Ele chama William Marlon Branco. Aqui são as eras das igrejas, ó. As eras das igrejas, ó. São assim, ó. Só para vocês entenderem aí. Eu vou ver se eu consigo falar alguma coisa aqui, mas eu não sei se eu sei falar, não. Vou tentar ver se eu consigo, né, gente? Então, vamos lá. Tem a era da igreja, que chama Éfeso. Ela tá com um pouquinho escuro. Olha aqui para vocês verem, ó. Eu quero ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo essas partes escuras aqui, gente? Observa aqui as partes escuras. Quando vocês veem a parte escura, é um pouquinho quando entrou a nuvem negra nessa era. Cada era teve uma nuvem negra, até chegar nessa era que nós estamos, da de Laodiceia. Então Deus sempre trabalhou com o povo, né? Mas teve tempo que as nuvens não estavam tão escuras como uma nuvem negra, né? Com muita treva, com muitas coisas do mal. Então começou aqui, ó, em Éfeso, ainda a era não estava tão pecaminosa, não estava tão escura. Olha para vocês verem. São 7 eras da igreja, só para vocês entenderem, ó. Então eu vou tentar falar aqui e depois eu mostro vocês aí. Então, em Éfeso, em 53 até 170, as eras da igreja não estava escura. Ela era no tempo de Paulo. O Paulo era o profeta dessa era. Aí agora nós vamos pular para outra era. A era de Irineu. Ela começou 170 e foi até 312. Era na era da Esmirna. Olha como é que ela já escureceu um pouco, ó. Só para vocês entenderem aqui, ó. Olha se dá para vocês verem a segunda aqui, ó. Olha como é que ela já começou a escurecer mais. Essa daqui, a de Paulo, não tinha tanta escuridão não, ó. A de cá já começou a escurecer, ó. Olha aqui para vocês verem, ó. Essa aqui não tinha muita escuridão. A primeira, que era do Paulo, essa já a segunda, olha como é que ela já escureceu mais, ó. É o pecado, é a incredulidade do povo. Então isso aqui é de geração a geração, para vocês entenderem a geração. Não falou que o mundo vai terminar no tempo de Sodoma e Gomorra e no tempo de Ló? Então olha só para vocês entenderem as eras das igrejas. A igreja aqui ainda, ó, de Paulo, tinha luz, tá vendo? Um pouquinho de treva, mas ainda tinha mais luz do que trevas. Estão vendo aqui? Tá dando para vocês entenderem? Então isso aqui é treva que foi entrando nas igrejas, ó. Estão dando para vocês entenderem? Então aí depois, a terceira já vai virar, quer ver? Pérgamo, que é no tempo de Martinho. É do ano 312 até os 613, aos 606, falei errado. Vou mostrar para vocês ao tanto de treva que entrou aqui, ó, nessa terceira. Olha para vocês verem aqui, ó. Olha meu dedo aqui para vocês verem. Ao tanto de treva. Tá vendo como os cristãos só vão diminuindo, ó? Por isso que o mundo é poucos que vão salvar nesse mundo, ó. As trevas nas igrejas, ó. Só para ver se dá para vocês entenderem. Então, aí agora nós vamos falar de Columba, Tiatira, que já foi no ano de 606 a 1520. Olha como que ficou tudo escuro para vocês verem, gente. No quarto, agora eu vou mostrar o quarto para vocês verem, ó. Olha aqui como é que ficou tudo pecaminoso, ó. Só tinha um pouquinho de luz lá dentro, ó. Estão dando para vocês perceberem?
Então as igrejas estão tudo mortas, ó. Se você tem uma igreja que você está nela, as igrejas estão tudo mortas. Presta atenção para vocês verem. Aí agora, de Colômbia, nós vamos para Lutero, que já é no ano de 1520 a 1750, na era de Sardes. Mesma coisa escura, olha para vocês verem aqui, ó. Mesma coisa, ó. Beleza. Aí agora nós vamos pular para a era de Wesley. De Wesley já teve uma reforma na igreja, então teve um pouquinho mais de luz do que a outra. Olha para vocês verem aqui, ó. Na era de Wesley já teve um pouquinho de nada mais luz do que a outra era. Ela foi em 1750 a 1906. E agora nós vamos chegar na era de Laodiceia. O Senhor Jesus falou que o mundo vai terminar, nós já estamos na era de Laodiceia. Que o mundo vai terminar no tempo de Sodoma e Gomorra e no tempo de Ló. Laodiceia é o tempo de Sodoma e Gomorra. Olha como que ela também está escura, ó. Para vocês verem, a última aqui do campo. Então ela está em 1906, deve ser que fica até agora, eu não sei falar certo. Então, nós vamos começar a ler as eras. Por que é importante a gente ler as eras, gente? Para a gente saber o andamento das igrejas, lá do início de Senhor Jesus Cristo até agora, não vai chegar em nós. Para a gente entender em que tempo a gente estamos vivendo. Para a gente entender como que as igrejas foram contaminadas. E as igrejas não têm a palavra de Deus mais. Então, se você está na sua igreja, preste atenção nas leituras que nós vamos ler e que Deus possa nos abençoar para que você possa entender algumas coisas que possa te ajudar. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos e as coisas que brevemente devem acontecer, o qual seu anjo se enviou e se notificou a João, seu servo. Tudo começou com João, seu servo, que apontou Jesus Cristo, né? O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu vou tirar essa blusa que eu estou sentindo calor, para ficar mais fácil a leitura. Então, gente, esse livro da Zera é o que vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre Apocalipse. Sem esse livro a gente não consegue entender. Então nós vamos dar leitura aqui, ele é muito grande, mas nós vamos. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João e as 7 igrejas que estão na Ásia, graça, paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e de todas as 7 dos sete espíritos que estão diante do seu trono. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e de todos os 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é o fiel a fiel testemunha e
primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e seu sangue nos lavou de nossos pecados. E da parte de Jesus Cristo, que é o fiel testemunha, o primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, daqueles que nos amam, e nos fez rei e sacerdotes para Deus e seu Pai, deu a ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Esse que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, e todo-poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, e Éfeso, e Esmirna, e Pérgamo, e Tiatira, e Sardo, e Filadélfia, e Laodiceia. Vocês prestaram atenção que eu falei essas eram aí tudo para vocês antes? Então tá mostrando aí, vocês vão captando aí. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, deu um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Ó, dá para me colocar aqui, dá até para mim ver, cara. A minha vista tá ficando ruim. E a sua cabeça, e a cabeça era brancos como a lã, brancos como a neve, e seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águias. Não, muitas águias não, gente, é muitas águas, desculpa aí. De muitas águas. E ele tinha sua destra 7 estrelas, e a sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quanto na sua força resplandece, né? Eu, quando vi, isso aí quem tá falando é João, tá, gente? João tá falando. Não, como é que é? E eu, quando vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno.
Escreve essas coisas que tens vistos, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O ministério dessas 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Introdução do capítulo 1. Então nós vamos começar. É igual eu estou falando com vocês, é muita coisa, é maravilhoso a palavra de Deus. Mas eu, a partir de agora, vou passar a ler as eras. Apocalipse 1:3. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as quais que brevemente deve acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O escriba, não autor desse livro, é São João. O divino, historiadores concordam que ele enviou a última parte de sua vida em Éfeso, embora no tempo da comissão desse livro ele esteve na ilha de Patmos. Não é a história da vida de João, mas é a revelação de Jesus Cristo nas futuras eras da igreja. No versículo 3 é chamado de profecia, e isso é realmente o que ele é. Esse livro é usualmente denominado a revelação de São João, mas isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo, dada a João para os cristãos de todas as eras. Vocês viram como que é importante compreender as eras das igrejas? Então isso aqui vai nos ajudar a compreender as eras das igrejas. É o único livro em toda a Bíblia que foi escrito pelo próprio Jesus, através do aparecimento pessoal a um escriba. É o último livro da Bíblia. Não obstante, ele fala do princípio e do fim da dispensação do Evangelho. Agora, a palavra prega para revelação e apocalipse, que significa desvelar. Esse desvelar é perfeitamente descrito no exemplo de um escultor desvelando sua obra de estatuária. Agora vou pensar aqui. Expondo ao espectador. É um descobrimento revelado o que estava brevemente escondido. Ora, o descobrimento não é apenas revelação da pessoa de Cristo, mas é a revelação de suas obras futuras nas 7 eras da igreja vindoura.
A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser superfantasiada. A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Agora, eu não estou falando acerca desse livro de Apocalipse e você. Eu estou falando acerca de toda a verdade. Ela é tremendamente importante para a igreja. Você se recorda em Mateus 16, onde Jesus fez aos discípulos estas perguntas: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outro Elias, e o outro Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dissesse que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Jonas, porque do não revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isso é realmente carnal. Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem? Então estava o que negou o Senhor Jesus e preguejou enquanto o fazia. Deus não pode edificar sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. E não era alguma pedra situada lá como se Deus tivesse santificado o terreno, aquele lugar. E não é como os protestantes dizem, que a igreja está edificada sobre Jesus. Foi a revelação. A lei da maneira como está escrito. Não revelou a carne, o sangue, mas meu Pai to revelou. E sobre esta pedra, revelação edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação. E assim diz o Senhor. Então ela está edificada sobre a revelação. Como sobre Abel, o que fazer a fim da oferta de Deus? Um sacrifício apropriado pela fé, pela revelação de Deus. Recebeu a revelação do sangue. Caim não recebeu tal revelação. Embora ele tivesse um mandamento, portanto, ele não pode oferecer o sacrifício correto. Foi uma revelação de Deus que fez a diferença e deu a Abel vida eterna. E a Caim não deu vida eterna.
Agora você poderia tomar o que o pastor disse, ou o que o seminário ensina, embora isso lhe seja ensinado como eloquência, até que Deus revele a você que Jesus é o Cristo e que é o sangue que o limpa e que Deus é seu Salvador. Você nunca terá vida eterna e revelação espiritual que o faça. Agora, eu disse que esse livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O que ele está fazendo nas igrejas durante essas 7 eras é uma revelação, porque os discípulos, eles próprios são. Conheciam as verdades registradas. Não tinha sido previamente revelado a eles. Você se recorda que eles vieram a Jesus no livro de Atos e lhe perguntaram: tu vais neste tempo restaurar o reino de Israel? Ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como tendo um reino terrestre, porém era um reino espiritual que ele ia edificar. Ele mesmo não podia dizer-lhes acerca do seu lugar nele, pois o Pai não o tinha revelado a ele. Mas agora, após sua morte e ressurreição, e nesse tempo particular, em seu ministério, medianeiro, ele é capaz de expor aqui, nessa revelação de si mesmo, a João, o que sua glória e presença à igreja significaram e fariam. Nessa revelação, ele nos diz qual é o fim do diabo. Ele nos diz como vai tratar com o diabo. O diabo e lançá-lo no lago do fogo. Ele revela o fim dos maus que seguem a Satanás. E Satanás odeia isso. Você já notou como Satanás odeia 2 livros da Bíblia? Mais do que todos os outros, através de teólogos liberais e pentocientistas, eles estão sempre atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. É o que nós vamos estudar, tá, gente? Nós estamos todo domingo fazendo lá Gênesis. Agora eu estou dando início à leitura das eras. Para quando nós chegarmos lá em Apocalipse, a gente já vai ter uma base. Então nós vamos estudar o Gênesis. Eu já estou lá. Eu tenho lá marcado lá no meu caderno, lá onde que eu estou. Nós estamos fazendo todo domingo Gênesis, para a gente saber de onde nós viemos. E aqui nós já estamos dando início para a gente saber o que vai acontecer com quem não é filho de Deus, quem não acertar a vida com Deus. Então vamos continuar. Você já notou como Satanás odeia os livros de Gênesis e Apocalipse? Esses 2 livros nós encontramos a origem de Satanás.
seus caminhos horríveis e suas destruições. É por isso que eles os atacam. Ele odeia ser exposto. E nesses livros, ele é exposto exatamente como ele é. Jesus disse acerca de Satanás: ele não tem parte em mim. E eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de provar diferente isso, mas ele não pode. Portanto, ele faz tudo o que pode para destruir a confiança da palavra de Deus. Mas quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação, a chave para você compreender as coisas de Deus, começar a andar, está aqui, ó. Vou ler novamente devagarzinho para você ir do outro lado, começar a captar o que a mensagem está querendo falar com você aí do outro lado, tá? Vou ler de novo para ver se dá para você captar. Portanto, ele fazer tudo o que pode para destruir a confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê de Satanás, quando você para de descrer das coisas do mundo, das coisas de Satanás, e crê na revelação do Espírito da palavra, que é a mensagem de Deus, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Não é o homem, é a palavra de Deus. Deixe-me apenas excluir aqui uma informação proveniente do meu próprio ministério. Se você não se importar, todos vocês sabem que esse dom em minha vida é sobrenatural. É um dom através do qual o Espírito Santo é capaz de discernir doença, os pensamentos dos corações dos homens e outras coisas ocultas que somente Deus poderia saber, então revelar a mim. Eu queria que vocês pudessem estar comigo e ver a face das pessoas. Quando Satanás sabe que vai ser exposto, agora não é acerca das pessoas que eu estou falando. É que Satanás tomou o controle de suas vidas através do pecado, da indiferença, da doença, mas você deveria ver suas faces. Satanás sabe que vai ser exposto e as mudanças mais peculiares ver sobre o semblante das pessoas. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de deixar as pessoas fazerem de suas obras, e é por isso que ele odeia tanto essas reuniões, quanto nomes são citados e doenças reveladas. Satanás odeia. Agora, o que é isso? Não é adivinhação do pensamento, não é telepatia, não é feitiçaria, é uma revelação pelo Espírito Santo. Esta é a única maneira de eu poder sabê-lo. É claro que a mente carnal chamará isso de qualquer coisa, menos de Espírito Santo. Deixe-me mostrar-lhe outra razão pela qual Satanás odeia esse livro de revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Ele não muda, ele sabe isso. Muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe, uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. Assim, Satanás sabe realmente que a igreja original em Pentecoste, com o poder de Deus, Marcos 16, em ação, é a verdadeira igreja que Jesus reclama para a sua. Tudo mais é falso. Tem que ser. Eu vou ler bem devagar para você ver se eu posso ajudar vocês aí do outro lado. Agora, recorde isto. Cristo, na verdade, igreja é uma condição do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o Espírito anticristo entraria na igreja. Presta atenção nisso aí que eu estou falando, gente. E a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras, tentativas de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus. No mundo que mais tem hoje é a Bíblia. Mas as pessoas não... Ô, pessoal, igual combinado, eu vou ter que encerrar a live aí e voltar de novo, porque eu tô querendo fazer um corte no TikTok. O TikTok dá certo fazendo corte. Então, se eu fazer 1 hora de live aí, não vai dar para mim fazer corte, não. Então, eu vou continuar essa live aí, mas eu vou desligar e vou religar de novo. Então, eu vou encerrar e vou dar continuidade. Então, essa aqui é a primeira parte das 7 eras da igreja. E eu vou continuar agora a outra parte, que vai ser a continuação da primeira parte das 7 eras da igreja. Então eu vou encerrar aqui e vou reiniciar, tá? Só para você estar sabendo aí.